Evangelho, João capítulo 2, versículos 13 a 22. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista João, nós estamos situados no grande templo de Jerusalém. Esse templo grandioso havia sido totalmente reformado por Herodes, pelo rei Herodes o Grande. Mas essa obra de reforma e ampliação, ela foi tão grande que praticamente a gente pode dizer que ele foi o responsável pela construção de um novo templo. A verdade é que o templo havia sido reconstruído originalmente depois do período do exílio, a partir do ano 539 AC, antes de Cristo. E a reforma de Herodes teve início no século I antes de Cristo. Percebam o lapso de tempo que existe entre a reconstrução do templo depois do período do exílio e a reforma de Herodes, que teve início 400 anos depois. Por isso, a gente diz que essa reforma foi praticamente a construção de um novo templo. Tinha muito tempo já, o templo estava bastante desgastado e essa reforma praticamente reconstruiu o templo novamente. E João nos diz que esse episódio que a gente leu hoje aconteceu nos dias que antecedem a Páscoa dos judeus. Na época da Páscoa, o número de habitantes de Jerusalém quase triplicava. E nesse ambiente crescia muito o comércio que era ligado às atividades do templo. Para vocês terem uma ideia, existiam tendas nos arredores do templo que vendiam animais para os sacrifícios que eram feitos. Segundo os estudiosos das Sagradas Escrituras, eram sacrificados uma média de 18.000 cordeiros durante esse período. Imagine a quantidade de dinheiro que era movimentada com tudo isso. Além disso, os tributos que eram dados pelos fiéis ao templo, eles não podiam ser dados em moeda romana, porque as moedas com a efígie dos imperadores romanos, que eram pagãos, essas moedas manchavam, maculavam o templo. Então, os tributos tinham que ser ofertados em moeda judaica. E para que isso fosse possível, havia também uma grande atividade de cambistas naquele local, que trocavam a moeda romana por moeda judaica. Tudo isso, todo o lucro que era gerado por tanta atividade comercial, servia para prover o sustento da nobreza sacerdotal e o clero da época, e também para pagar as despesas com os funcionários do templo, que não deviam ser poucos. É nesse cenário tão conturbado que Jesus realiza esse gesto profético tão famoso que a gente viu hoje no nosso Evangelho. Gente, por muitas vezes os profetas do povo de Israel já haviam feito denúncias, criticando o estilo de culto que era praticado pelas pessoas. Os profetas classificavam esse tipo de culto como estéril, como repleto de muitas práticas vazias, desprovidas de um significado real. Não eram práticas que expressavam um amor verdadeiro por Deus. O profeta Amós, inclusive, já havia denunciado a relação que existia entre o culto prestado pelas pessoas e a injustiça e a exploração que eram praticadas contra as pessoas mais desprovidas daquela sociedade.
Já havia uma ideia meio consolidada de que quando o Messias viesse, haveria uma purificação do culto, uma verdadeira moralização de tudo aquilo que era praticado. É nesse contexto que a gente precisa entender os acontecimentos narrados no episódio de hoje. Quando Jesus pega o chicote e derruba as barracas dos cambistas, quando ele expulsa os vendedores de animais, ele está se revelando como esse Messias que foi profetizado pelos antigos. Mas, pessoal, o gesto de Jesus vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Quando ele expulsa todo esse tipo de comércio, que há séculos já fazia parte do cotidiano daquela região, ele não está querendo apenas dar uma moralizada no modo como aquelas coisas eram feitas. Ele não está querendo apenas organizar a venda dos animais e a troca de moedas de uma maneira mais ordenada. Não. Ele está abolindo aquele tipo de culto. Ele está dizendo que aquele tipo de culto que era praticado no Templo de Jerusalém não tinha nenhum valor. Era algo totalmente sem sentido. Não era esse tipo de culto que Deus esperava do seu povo. Quando transformaram a casa do seu pai numa casa de comércio, o povo tinha colocado em segundo lugar a presença de Deus naquele templo. Jesus entendia que em nome de Deus se praticava um culto que servia para explorar a miséria de um povo e para sustentar uma pequena parte da população, um povo que já tinha uma vida marcada por tantas injustiças, privações e discriminações. Aquela relação do ser humano com Deus que era estimulada ali, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, acabava afastando as pessoas do verdadeiro Deus. E Jesus quer dar um basta em tudo isso. Mas, pessoal, como modificar através de uma atitude costumes que já vinham sedimentados há tantos séculos? Difícil. Tudo isso causou uma revolta muito grande, uma indignação muito grande dos líderes do povo, que questionaram a origem da autoridade de Jesus para fazer tal coisa. Com que legitimidade ele queria abolir um culto que já estava enraizado há tanto tempo? E a resposta que Jesus deu pareceu muito estranha para quem ouviu. Ele disse: "Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei." João nos dá a explicação exata do que Jesus quis dizer. Ele falava da sua ressurreição, do templo de Deus que era ele próprio. Mas para quem estava ouvindo Jesus naquele momento, parece que ficou mesmo o sentido literal do que ele estava dizendo. Eles entenderam que Jesus disse que se eles destruíssem aquele templo de pedras tão grandioso, ele levantaria de novo o templo em 3 dias. Jesus desafia os líderes do povo a destruírem o templo do seu corpo e que, ressuscitando depois de 3 dias, ele provaria para todos a origem da autoridade com a qual ele estava realizando aquele gesto de purificação do templo, que ele estava derrubando as barracas e expulsando os comerciantes e cambistas. A ressurreição iria garantir origem e autoridade para o poder de Jesus. E o mais incrível disso tudo é que Jesus estava se apresentando para todos como um novo templo. Não podemos nos esquecer de que no universo do povo judeu, o templo era o local da residência de Deus. Era o lugar onde Deus se revelava, onde ele se fazia presente no meio das pessoas. Jesus é esse novo local, aonde Deus reside, aonde Deus se faz presente no meio das pessoas. É o próprio Deus que está se manifestando para o mundo. Ele é a relação verdadeira de Deus com os seres humanos. É Deus oferecendo para todos o seu amor e a sua própria vida. É através de Jesus e dos seus ensinamentos que vai ser estabelecida uma nova relação entre Deus e os seres humanos. Então, diante desse evangelho de hoje, nós precisamos nos questionar sobre qual o tipo de culto que a gente presta para Deus. Hoje, sacrificar animais parece uma realidade distante para nós. Mas que tipo de culto nós prestamos a Deus? O que nós entendemos que Deus espera da gente? Será que nós temos, somente a oferecer para Deus ritos formais, muitas vezes solenes, pomposos?
mas que na sua essência não transformam as nossas vidas naquilo que Jesus nos propõe no seu Evangelho? Será, que a nosso modo, o nosso estilo de vida, ao estilo de vida da nossa sociedade atual, tão diferente daquela do tempo de Jesus? Será que em nossa modernidade a gente continua deturpando aquilo que Deus deseja realmente de cada um de nós? Hoje a gente não sacrifica mais animais, nem trocamos dinheiro pagão por dinheiro sagrado. Mas será que as nossas atitudes dentro e principalmente fora do templo de Deus refletem aquilo que Ele espera da gente? Será que a nossa religião se limita aos compromissos formais que nós temos na igreja? Ou será que a gente também é capaz de sair do nosso comodismo para ir ao encontro dos nossos irmãos, como Jesus nos ensinou? Será que nós somos capazes de dedicar a nossa atenção aos irmãos que estão doentes, que estão solitários, que precisam da nossa presença? Será que nós somos capazes de acolher aqueles que buscam a nossa ajuda? Ou será que nós achamos que isso não é problema nosso? Isso é problema dos outros, daqueles que se dedicam a esse tipo de atividade. Lembremos que eles só se dedicam a esse tipo de atividade porque um dia eles entenderam que dessa forma eles estavam prestando um culto agradável a Jesus. E nós? Como será que nós enxergamos essa atitude? Será que nós vemos a nossa parcela de responsabilidade nessas coisas ou empurramos essa responsabilidade para os outros? Será que nós respeitamos, que nós acolhemos e que nós valorizamos aqueles que vivem bem pertinho da gente? Ou será que nós só enxergamos o nosso próprio núcleo familiar, o nosso próprio núcleo de amigos, o nosso próprio núcleo da nossa comunidade? E se nós enxergamos a todos, como nós enxergamos também essas pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo da igreja, do nosso núcleo de bairro, do trabalho, dos ambientes que nós frequentamos? Será que nós somos capazes de dar uma resposta litúrgica dentro da nossa vida real? Façamos essa reflexão com sinceridade, sem pressa. Se coloque na presença de Deus, avalie todas as posturas que você tem em relação a essas coisas. E sempre é tempo, pessoal, de estender a mão para Jesus, de convertermos o nosso coração, de mudarmos o nosso estilo de vida, para que nós prestemos a Deus um culto verdadeiro, e não um culto formal, um culto de obrigação, um culto vazio. Não é disso que Deus se agrada. Um grande abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. A gente se encontra domingo que vem. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.